Ouvi dizer que a psicologia aqui pode ser pensada. Junta-te à neve, calcorreia esta estrada. Há tanto para perguntar. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ouvi Dizer da ANECO. Esperamos que nos estejam a acompanhar e que possam ter escutado e desfrutado dos episódios anteriores. Eu sou a Beatriz. E eu, a Adriana, e hoje decidimos conversar um pouco acerca das relações amorosas na internet. Neste episódio contamos com a presença da doutora Isabel Mesquita, a quem agradeço desde já ter aceito o nosso convite. Talvez Obrigada começássemos por pedir a doutora que se desse a conhecer aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, contando um bocadinho do seu percurso pela psicologia e pelas outras áreas artísticas que também acaba por se interessar. Bom, então começo por vos agradecer o convite, gosto sempre muito destas vossas iniciativas e tenho muito prazer em estar aqui à conversa convosco e sobre um tema que também é muito do meu agrado. Eu sou psicóloga clínica de formação na Universidade de Lisboa, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, e eu inicialmente comecei por trabalhar num centro de saúde, portanto eu fui logo das primeiras a entrar para um centro de saúde numa altura em que ninguém sabia o que é que fazia um psicólogo num centro de saúde, onde estive cerca de 14 anos, penso eu. Depois fazia outras atividades, fora o centro de saúde também comecei a colaborar com a universidade, já tinha dado aulas também numa universidade privada e depois acabei por me desvincular, digamos assim, do Ministério da Saúde e passei para o Ministério da Educação, para a Universidade de Évora, mantendo praticamente sempre a minha prática clínica a um nível também privado e formações que dou, pertenço a uma associação, a AP, Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, onde dou também formação a pessoas que querem ser psicoterapeutas psicanalíticos ou psicanalistas e também durante muito tempo estive muito ligada à formação de professores. Eu gosto muito particularmente da intervenção na comunidade, apesar de gostar muito da prática privada e da formação aos alunos também, obviamente, mas eu gosto muito da intervenção na comunidade e acho mesmo que esta é uma altura em que, felizmente, até porque já tenho tido agora aí uns convites de umas juntas e de umas câmaras, porque querem muito começar a pensar a saúde mental. Portanto, este vírus trouxe-nos a nós essa vantagem que foi de finalmente as pessoas se lembrarem que nós temos uma mente e que esta mente, mediante determinadas condições, pode não estar tão saudável e que temos que atender obrigatoriamente a esta parte importante do nosso funcionamento enquanto seres humanos e portanto, estou aqui também muito voltada para estes projetos de intervenção na comunidade que acho que os psicólogos têm que cada vez mais intervir. Penso que assim, do modo geral, foi este assim o meu percurso, ou tem sido este o meu percurso ao nível da minha prática profissional. Muito obrigada, doutora Isabel. Iniciando agora a nossa discussão relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, eu começava por lhe perguntar se considera que atualmente seja mais fácil ou mais difícil estabelecer um relacionamento estável ou de longa duração. Estaremos todos e todas a viver um período em que seja mais fácil desistir do que trabalhar em si e na relação? Bem, Beatriz, só essa questão dava para nós estarmos aqui a manhã inteira. Vou começar pelo fim, se é mais fácil desistir de si da relação. O que eu vou percebendo e conversando com outros colegas e muitas vezes na prática clínica, o que nós nos vamos apercebendo, de modo geral,
as relações de facto estão, por um lado, em crise, sim, porque há aqui uma ausência de disponibilidade para o compromisso e para o desenvolvimento em relação, que se calhar é mais evidente agora, mas também encontramos muito as pessoas a necessitarem ou a terem consciência de que necessitam então de procurar ajuda para trabalhar esses aspectos que na relação não estão a correr bem. Também há muito mais procura de psicoterapias de casal, não é? Mas quanto ao desistir de si e pondo as coisas neste lado mais do mundo interno, deste mundo das nossas emoções e do funcionamento da nossa psique, eu penso que há uma tendência para o afastamento, há uma tendência para a exterioridade, não é? Para ligar mais ao aspecto exterior do que propriamente este voltar e entrar em contacto com as nossas emoções, com aquilo que nós tomamos consciência do que é que nos faz sentir bem, do que é que nos faz sentir menos bem, e ter uma competência para refletir sobre isso, e na realidade nós vamos encontrando muitas situações em que isso não é acessível, que há muito uma manifestação neste momento corporal, ou seja, o mal-estar aparece muito mais expresso de forma física do que a pessoa ser capaz de verbalizá-lo, de entrar em contacto com esse mal-estar, de refletir sobre isso, de fazer conexões sobre eu sinto-me assim porque talvez isto ou aquilo tenha tido influência, e vamos perdendo muito essa competência reflexiva, e eu penso que também muito por culpa desta adesão a estes contactos mais virtuais que nos afastam muito da nossa interioridade. Portanto, eu diria que as relações estão em crise neste sentido, em que há uma dificuldade, de facto, no compromisso, no envolvimento, no podermos pensar as nossas coisas e ir em direção ao outro, enquanto diferente de nós, que tem uma mente própria, com desejos próprios, porque a nossa sociedade está muito narcísica no seu funcionamento, não é? Claro que esta situação do vírus também contribui um bocadinho para isso, não é? Face à adversidade, o ser humano primeiro, como vocês viram na primeira fase da pandemia e deste lockdown, nós vimos muitas manifestações de solidariedade, de uma humanidade assim muito expressa, que não se verificou depois, não é? Portanto, quando as coisas se prolongam, quando a adversidade começa a ser mais constante e aumenta o stress face a essa situação adversa, as pessoas começam a autoproteger-se, e as defesas são defesas, por norma, muito mais egocêntricas, não é? E isto tem um prejuízo ao nível relacional, obviamente. Não é? Não sei se toda a nossa estrutura de sociedade neste momento, e esta supremacia do trabalho em comparação com a importância que nós damos à vida relacional, às intimidades relacionais, eu penso que nos leva a um prejuízo grande do ponto de vista do nosso desenvolvimento, porque nós desenvolvemos em relação, isso está comprovadíssimo, o nosso cérebro modifica as conexões neuronais a partir dos nossos contextos relacionais que sejam de grande envolvimento, não é? Portanto, não são relações assim superficiais que temos no dia a dia que servem para nos transformar. São as relações de intimidade, mas são essas, de facto, aquelas que estão a ter uma menor importância, não é? Cada vez mais voláteis, diria. Sim, encontros que ficam muito mais à superfície, ou relações, como eu costumo designar, que ficam muito encostadinhas, as pessoas vivem, mas não se envolvem verdadeiramente. Porque se não há este contacto com o mundo interno próprio, também não pode haver muito
o contacto com o mundo interno do outro, não é? Porque se há um desconhecimento de si, obviamente que o desconhecimento do outro será também muito maior, não é? E falar neste envolvimento, ouvimos dizer até muitas vezes que o amor tem várias linguagens, com uma qualidade de tempo que passamos com o outro, os presentes simbólicos, etc. Como é que poderiam ser exploradas essas ou outras linguagens no contexto dos relacionamentos estabelecidos a partir da internet? Seriam, por exemplo, os toques físicos compensados por outro tipo de linguagem? Adriana, eu acho que, obviamente, que nós, enquanto seres humanos, somos seres de adaptação, não é? Nós vamos ter que nos adaptar a estas novas circunstâncias, embora eu também penso que isto corre tudo a uma velocidade muito grande, não é? Que depois prejudica aqui a nossa competência adaptativa. Claro que novas formas surgirão. Nós também não podemos pensar que as novas formas de nos relacionarmos serão todas negativas e o que era bom era o modo anterior de nos relacionarmos. Encontraremos com certeza aqui algumas soluções mais positivas. Claro que nós, desta nossa área, damos sempre muita importância também a toda a expressão corporal, a toda esta... Nós também somos feitos de energia e, portanto, nós também temos aquilo que o Peter Fonagy chama de mentalização implícita. Há qualquer coisa que também ficou inscrita ao nível corporal e que nós também sabemos ler no outro e que fica um bocadinho perdido aqui neste contacto mais virtual, que nem digo tanto este que nós estamos a ter aqui, que nos conseguimos ver, mais este que nós vamos observando que os jovens cada vez mais aderem, que é o da mensagem, não é? E que até estava a pensar, na sequência deste nosso encontro hoje e de uma situação que me aconteceu ontem, que estava a conversar com um colega da universidade e que depois tinha consultas e que a conversa ficou a meio e que eu não justifiquei sequer, não tive tempo, porque depois de facto tive que ir abrir a porta e nem tive tempo de dizer à pessoa agora não vou falar mais, e fiquei a pensar no impacto que isto tem do outro lado, quer dizer, estávamos numa conversa que de repente se interrompe e que não há uma justificação e que se volta a retomar a conversa 5 horas depois, não é? E nós, quando estamos presencialmente, não interrompemos assim conversa, ou se interrompemos o outro diz, então, estávamos a falar sobre este assunto, ou vemos o impacto disto no outro, ou sentimos de facto as coisas de outra maneira, não é? Quando nos vemos, há muito mais informação que nós retiramos sobre nós e sobre o outro, que fica muito perdida claramente nestas interações. Eu fico também satisfeita porque no outro dia, em conversa com uma pessoa da área da comunicação lá na universidade, ele me dizia que acha que as redes sociais estão a perder o interesse, que as pessoas com o tempo se irão desinteressando dessas formas, que nós de facto precisamos de qualquer coisa mais próxima, mais viva e que havemos de começar a perceber isso e arranjar outras formas. Claro que, lá está, nestes contactos, respondendo um bocadinho mais ao que a Adriana estava a colocar, claro que temos que ter aqui outras estratégias que permitam então compensar essas falhas, não é? Que é, se calhar, o respeito tem que estar aqui muito, muito presente, não é? Fiquei a pensar e voltando ao exemplo de ontem, quer dizer, não se faz isto, para mim, enquanto ser humano, não se faz isto, de deixar uma conversa e não dar uma satisfação, não é? Portanto, se calhar temos que ter mais cuidado com estas distâncias, com esta ausência, com o tempo que as pessoas, às vezes eu ouço muito essas queixas, não é? De pessoas que estão a conhecer e que começam a ficar muito atentas ao tempo que a outra pessoa demora na resposta, não é? Porque isto também começa a dizer alguma coisa sobre a questão do respeito pelo outro, da atenção, nós temos que ir aqui
se calhar até nos faz desenvolver aqui muitos aspectos que são importantes numa relação, não é? E que têm que ser desenvolvidos, senão a coisa perde-se, não é? Portanto, também nos obrigará a estar atento a esses pormenores, julgo eu, não é? Agora, claro que o virtual é o virtual, nós não podemos nunca comparar com aquilo que é a nossa presença real. Se nós formos para uma questão de intimidade física, quer dizer, isso para mim, aqui muito sinceramente, não tem nada, julgo eu, que se possa comparar, não é? Portanto, há aqui uma proximidade física que é importante para o desenvolvimento da nossa sexualidade. Portanto, isso eu penso que nunca poderá ser substituído, contornado, não é? Eu estava aqui a pensar quando referiu que provavelmente está a perder o interesse nas redes sociais, e se calhar é muito recorrente da situação pandémica. Desculpem. Isso se calhar é muito dependente da situação pandémica, essa falta de interesse, porque as pessoas começaram a perceber que se calhar as redes sociais não são assim tão boas e não nos conseguem ligar tanto às pessoas que são importantes, ou até mesmo àquelas que são menos importantes, mas principalmente nas relações mais significativas, diria. Parece não chegar, não é? Parece que não é suficiente. Se calhar no início era suficiente, mas ao fim de 2 anos de pandemia, fechados em casa, se for preciso, a viver esta inconstância, fica difícil só viver dessa relação através dos meios e das redes sociais. Eu esperava que de facto isso me chamasse à consciência dessa necessidade que temos, não é? Da proximidade física e do estar no presencial, embora numa determinada geração vejo isso mais prejudicado do que, por exemplo, imaginem com os mais novos. No outro dia uns alunos apresentavam uma entrevista que tinham feito a uma miúda pequena, que tinha 9 anos, em que lhe perguntavam então o que é que ela achava que acontecia agora, que ia acontecer depois da pandemia, agora com o voltar à escola. E a miúda, muito engraçada, dizia assim: olha, nós agora vamos brincar tanto, vamos brincar tanto até ficarmos tão cheios de brincar, porque se nos tirarem outra vez, nós já não vamos sentir tanta falta. Achei uma piada, não é? Esta coisa de que agora vamos nos encher a barriga de brincar. Curiosamente, com os jovens universitários, eu tenho ouvido muito um discurso de que estavam muito bem assim, as aulas, é ótimo ter as aulas assim em casa, não têm que apanhar transportes, não têm que se deslocar, não têm que não sei o quê, nunca referindo tanto a falta desta proximidade relacional, que eu acho que é o que o mundo universitário também tão saudavelmente nos permite, não é? Mas tenho essa esperança de que possamos ter aqui entrado mais em contacto com esta realidade da falta do outro presencialmente, não é? Da liberdade também de estar com o outro, não é? E se calhar, vendo até esta questão passando se calhar para um outro espectro, mas vendo esta questão do desenvolvimento tecnológico e da utilização da internet um bocadinho como um perigo, se calhar a partir do controle que até se pode estabelecer face ao parceiro ou à parceira, por vezes também, pronto, se vê aqui como um risco, não é? A internet de facto pode conectar as pessoas e pode facilitar as relações, mas também tem todo um outro lado mais negativo associado. Sim. Que depois fica aqui qualquer coisa que parece que não se conjuga bem, que é, o que nós sabemos é que, e há muitos estudos já feitos sobre isso, e há sobretudo uma psicóloga, a Tarkle, que tem feito muita investigação sobre o impacto destas tecnologias na nossa vida relacional, e o que nós sabemos é que esta distância e estes contactos mais através da internet
vão-nos distanciando do conhecimento acerca de nós próprios também, não é? E da atenção, lá está, acerca de informações, da atenção relativa a informações que o nosso próprio corpo dá e que são muito fiáveis, não é? Isso para nós na prática clínica é muito importante, esta questão do sentir o outro, não é? Mas isto é uma informação sensorial muito importante que nas relações do nosso dia-a-dia são fundamentais e que ficam muito perdidas nestas relações através destes aparelhos, não é? O que é que o outro me fez sentir, não é? Vocês até usam muito agora estes termos das relações tóxicas e daquelas pessoas que nos esgotam e que nos sugam, mas isto são informações que são muito primeiro corporais, não é? São sensoriais e que depois nós conseguimos fazer aqui uma ligação e tornar isto verbal. Mas o que os estudos vêm evidenciando é isto, quando eu estou nestas relações em que escrevo por mensagens, não há tanto um contacto nem com a minha emoção, nem com a do outro. Eu não estou a verificar, se eu vou em um encontro presencial, eu estou com outra pessoa, imaginem, num conhecimento que tenha um objetivo mais amoroso. Eu vou estar com a outra pessoa e eu estou também atento ou atenta ao impacto que a outra pessoa está a ter em mim, nas minhas emoções, e se eu agora fiquei mais envergonhada, se eu fiquei mais, eventualmente mais desanimada com qualquer atitude da pessoa. Portanto, nós estamos aqui sempre em contacto com este discurso, se quisermos assim, emocional, que se fica muito perdido nestas interações e nestas mensagens, nestas trocas de mensagens e nestas interações mais através das redes sociais. E isto distancia-nos do conhecimento do outro, não é? Por exemplo, eu cada vez mais acho que se tem que fazer uma série de ações nas escolas para ensinar as crianças e para despertar para este conhecimento também não verbal, que fica perdido agora com estas interações, porque para poderem distinguir pessoas que possam ser mais confiáveis de outras que não são tão confiáveis, não é? Que lá está, que isto tem que ser conhecido, trabalhado, tornado consciente. Agora, na sequência disto que a Adriana perguntou, claro que eu acho que esse conhecimento fica perdido aqui nestas interações mais através das redes ou das mensagens, fica perdido, nós não estamos a ver o outro e é qualquer coisa quase muito mais narcísica, muito mais do próprio, do impacto do que o outro diz em relação àquilo que ele me está a dizer, o que é que me faz sentir, mas pouco mais do que isso, não é? Penso que este tipo de comunicação levará muito mais a um desconhecimento acerca do outro. Não quer dizer, lá está, que não possamos ir lendo outras, sei lá, uma pessoa que está constantemente a mandar mensagens, ou a perguntar, ou a questionar porque é que o outro não atendeu, ou dar-nos informação sobre o seu funcionamento, não é? Ou o contrário, uma pessoa que não responde, só responde passado 3 dias, claro que nos está a dar a informação sobre o seu funcionamento, não é? Portanto, há sempre se calhar outros aspectos que vamos ter que atender para ir conhecendo a pessoa de um outro ponto de vista, não é? Mais interno, não tão explícito, não é? Professora, é um bocadinho nesse sentido, não raras vezes vemos casais a publicarem conteúdos nas redes sociais que demonstram ter uma aparente relação perfeita, mas que na verdade pode não corresponder à realidade. Por exemplo, nos espaços públicos é muito comum nós observarmos casais em que cada um se encontra no seu próprio telemóvel e acabando por não passarem efetivamente tempo um com o outro. E neste contexto a relação pode não ser assim tão perfeita quanto parece. Como pode ser encarada essa dicotomia entre expectativa versus realidade nos relacionamentos amorosos?
Beatriz, isso pode ter várias leituras. Obviamente que nós sabemos que o que as pessoas partilham ali é o lado bom. Até porque, obviamente, o lado mais negativo ou mais doloroso da nossa vida também é sempre o mais difícil de partilhar, até nas relações mais de intimidade, quanto mais agora nestas, onde nós temos não sei quantas centenas de amigos que não conhecemos de lado nenhum, não é? Portanto, que designamos de amigos da rede social, mas que nunca os vimos, não é? Não sabemos. Portanto, claro que o que é partilhado ali é sempre aquilo que chamará mais a atenção, que despertará assim mais o interesse. E o que é negativo é se isso passa a suportar a vivência da pessoa, ou seja, se aquilo que suporta uma relação é eventualmente, digamos que a valorização ou a validação que vem dos outros a partir de um engano, não é? Como a Beatriz está a dizer, as pessoas colocam qualquer coisa que parece ser muito positivo e uma relação perfeita e recebem reconhecimento disso, validação disso e passam a encarar isso como qualquer coisa que é do domínio do verdadeiro quando não é. E, portanto, aí a relação está a sustentar-se numa coisa que não é verdade, que não é real. Uma realidade paralela ao que realmente acontece. E nesse sentido também gostava de questionar se podemos considerar que a utilização da internet e das redes sociais pode de facto contribuir para a desvinculação dos casais e quem sabe para possíveis traições. Eu penso que será eventualmente mais uma ferramenta, nunca pode ser a causa, porque se a pessoa utiliza este meio para se desligar é porque provavelmente já estava a desligar, não é? Porque senão não o utiliza para esse fim, utiliza para outro, não é? Agora, o que nós temos observado, aliás, as pessoas dizem, outro dia um paciente dizia-me uma expressão que achei piada, que é as pessoas passam a utilizar estes meios como massagens ao ego, dizia ele, massagens ao ego, faz sentido, não é? Que é, às vezes é claro, para iniciar um processo de traição. Eu acho sempre que a traição é muito mais ao próprio do que ao outro, mas isso agora tem muitas leituras, mas na realidade, se a pessoa utiliza isso para se ir desligando, é porque já estava a distanciar-se daquela relação, não é? Embora tem muitas vezes essa função narcísica, como diz esse paciente, das massagens ao ego, que é, começam a conversar com outras pessoas, não têm objetivo nenhum a não ser aqui uma validação e um reconhecimento, ou sentir que ainda são atraentes para alguém e que isto alimenta o narcisismo da pessoa, sem que passem de facto a uma traição mais concretizada, não é? Mas tudo servirá para as pessoas se desvincularem desde que elas se queiram desvincular, não é? Isto pode potenciar mais, pode porque é acessível, é fácil, é dentro de casa, se quiserem, não é? Até é ao lado do outro, não é? Mas aqui voltamos sempre às questões do respeito pelo próprio e pelo outro. Não é? Também estava a falar da questão de ser rápido, de ser em casa. E se calhar há um mito muito associado a isso, e no concerne, por exemplo, a aplicações como o Tinder, o Happen, o Bumble, pronto, entre outras, para encontrar o parceiro ou parceira ideal. O que se diz muito é que as pessoas só procuram esses meios pela sua facilidade, pela sua rapidez, por não saberem passar um tempo sozinhas, por não saberem estar solteiras ou solteiros. E de que forma é que nós, enquanto sociedade, também podemos desconstruir um bocadinho esse preconceito associado a aplicações como essas, que existem de facto casos de pessoas que se conseguem unir através delas e perdurar. Eu penso que, eu acho que há na realidade uma dificuldade das pessoas em estarem sós e com os seus pensamentos e com as suas emoções. Isso claramente se vê. Nós agora, se virmos uma pessoa sozinha à espera do autocarro ou o que seja, a pessoa
está de certeza a mexer no seu telemóvel, não é? Um, uh, Até já há uma certa estranheza quando as pessoas podem estar num sítio só, sem estar de roda desses aparelhos, não é? Agora, em relação a isso que a Adriana está a colocar, eu também penso que isso neste momento já é um mito, não é? Quer dizer, as pessoas, na sociedade que estamos a viver, o distanciamento que vai acontecendo até nos lugares de trabalho, nos lugares onde as pessoas frequentam ou passam a maior parte do seu tempo, leva a que depois seja mais fácil encontrar alguém ou conhecer alguém através das redes sociais, não é? Porque infelizmente até nos locais de trabalho nós vamos verificando um distanciamento muito grande, não é? As pessoas estão lá para trabalhar, para exercer uma função e não para ter um ambiente agradável de relação, que é uma coisa que se está a perder e por isso muitas pessoas também aderiram muito bem a este teletrabalho e a continuar, e penso que esta pandemia também trouxe muito aqui a abertura para isto, não é? Para este aumento do teletrabalho, das pessoas ficarem mais encerradas em casa e portanto esta é uma realidade do futuro, que é, se calhar para as pessoas se conhecerem, têm que recorrer a essas redes. Lá está, terão que desenvolver outras competências de análise do outro, de atenção ao comportamento do outro através destes meios, para que isso se possa tornar numa relação depois mais saudável. Mas há pessoas que eu tenho em consulta que conheceram os seus companheiros ou companheiras por essas redes e que têm os seus relacionamentos idênticos, obviamente, aos outros que se conheceram de outro modo, não é? Eu penso que isso, cada vez mais, nós temos que começar a aceitar isso como um modo de conhecimento como outro qualquer. Se encontramos pessoas lá mais perturbadas do que noutros sítios, eu não sei se existem estatísticas acerca disso, quer dizer, acho que é a mesma coisa de que a probabilidade de sair à noite, não é? E conhecer alguém que também seja perturbada, a probabilidade também é grande, não é? Portanto, aqui é um conhecimento que se tem que ir apurando, não é? Claro que eu não considero que as pessoas possam manter uma relação só por esta via, não é? As pessoas depois terão que se conhecer, encontrar, conhecer, desenvolver a relação de outro modo. Mas este é um meio que pode ser facilitador desses tão restritos no dia-a-dia das pessoas, não é? Vocês sabem que nos Estados Unidos os psicólogos já têm muitas formações para as pessoas se tornarem encontro. Reparem o que nós nos estamos a tornar enquanto seres humanos. Portanto, temos que ir aprender como quase que nos estamos a transformar em máquinas, não é? Então nós não sabemos o que dizer no primeiro encontro, não temos curiosidade sobre o outro. Isto está a ficar, de facto, muito perdido, mas felizmente, pronto, lá as pessoas lá vão desenvolver, porque as competências estão lá, têm depois que ser desenvolvidas. Mas há digamos que esta dificuldade cada vez maior neste comportamento verbal, nesta curiosidade em relação ao outro, de eu me poder expor ao outro, não é? Há aqui uma dificuldade das pessoas nisto, não é? Doutora Isabel, quando é que o amor pode rever-se como um perigo? Ou seja, a partir de que momento é que podemos definir como algo patológico, com a presença de comportamentos de dependência, de obsessão, de controlo? Beatriz, eu aí não diria que isso é amor, não é? O amor não engloba esse tipo de ações sobre o outro, não é? O amor é qualquer coisa, na sua essência, benéfica para o próprio, para o outro, para aquilo que conseguem construir em conjunto, e é essencialmente de respeito e de aceitação da diferença, ou seja, que é uma coisa muito difícil de conseguir, porque normalmente vocês já vão ter ouvido dizer
nós não nos damos bem porque não pensamos da mesma maneira ou que não temos os mesmos gostos. Portanto, sempre a anular a possibilidade da diferença no amor, que é precisamente ao contrário. Aquilo que nos desenvolve é o que é diferente, não é? Senão nós estagnamos e não vamos para lado nenhum, ficamos no mesmo. O amor implica esta aceitação de que o outro tem muitas características que eu aprecio, tem outras coisas que eu não aprecio tanto, mas que ainda assim, na globalidade, nós conseguimos construir aqui qualquer coisa de novo com a nossa diferença. Isso que a Beatriz está a referir não é amor, são situações de relacionamentos, pois, mas onde o amor está a falhar, não é? Onde não há a possibilidade, nem há segurança no próprio, não é? Porque quando nós queremos controlar o outro e dominá-lo, em primeiro lugar, nós sentimos muito pouco seguros em relação às nossas competências para despertar o amor do outro e também temos dificuldade e confundimos o gostar do outro com a posse, com o domínio, não é? As relações, eu costumo, já estou farta de repetir isto em muitos sítios, mas acho que nunca é demais, nós temos que entender isto, não é? As nossas relações são assimétricas as relações significativas são assimétricas essencialmente na infância, em que nós somos crianças e temos uns pais que estão num lugar que é assimétrico, que têm outras, que eles têm mais competências do que nós, que conseguem pensar de outra maneira, e é bom que assim seja, que é para nós nos sentirmos protegidos e conseguirmos ganhar alguma segurança interna e segurança nas relações. Quando chegamos à adolescência, as relações fundamentais são as relações simétricas, são as relações com os pares, não deixamos de as ter com os pais adultos, com outros adultos, mas as fundamentais começam a ser as relações simétricas, não é? E uma relação amorosa é uma relação simétrica, de duas pessoas que estão no mesmo nível, supostamente, de desenvolvimento, de perspectiva, digamos, de direitos, não é? E por isso não faz sentido o domínio de um sobre o outro, porque o domínio existe quando há um que exerce poder sobre o outro ou que está num lugar em que se quer considerar um lugar de maior poder sobre o outro. E isso não é nunca saudável para uma relação, porque quando há um que domina tem que haver obrigatoriamente um que subjuga. E não quer dizer que estas relações não se complementem, que não sejam relações que funcionam, mas funcionam pelo negativo, funcionam pelo lado menos saudável. De doença, menos saudável, não é? De doença relacional, porque não traz saúde mental nem a um nem a outro, não é? Ainda que ilusoriamente as pessoas pensam que nessas relações de domínio e de subjugação possa haver, e de controle, possa haver aqui alguma segurança, mas é uma segurança ilusória, não é? Portanto, aí não se trata de amor de certeza absoluta. Doutora Isabel, por outro lado, a internet também terá os seus aspectos positivos e pode impactar positivamente na relação. Estou-me a recordar, por exemplo, de uma relação que começou normativamente, ou seja, de forma presencial, mas que por determinadas circunstâncias, onde os cônjuges foi, por exemplo, trabalhar para o estrangeiro. Aqui a internet funcionará como um fator protetor, uma vez que permite uma aproximação, ainda que não seja física, entre ambos. Que aspectos positivos é que identifica em relação à internet face às relações amorosas? Beatriz, sem dúvida, esse é um aspecto que nós até agora, com esta situação pandémica terrível, podemos constatar isso, não é? Nós podemos estar muito mais em comunicação, nós podemos jantar com alguém que está distante, bom, sob outra forma, obviamente, mas aproxima-nos também, permite, não é? Quer dizer, antigamente, se alguém vai trabalhar para o estrangeiro, ficávamos à espera de carta durante imenso tempo. Isto facilita aqui um contacto mais frequente, não é? Se as pessoas o usarem desse modo, portanto, permite que haja aqui, se quisermos, uma continuidade
na relação de um com o outro, não é? Quer dizer, uma coisa é a pessoa casou, o marido vai trabalhar ou a mulher para fora, ou a companheira vai para longe e ficam meses e meses em que fazem um telefonema. Antigamente, então, que os telefonemas eram caríssimos, não é? Faziam um telefonema de vez em quando e agora as pessoas têm esta possibilidade de até acompanharem atividades do dia a dia e partilharem, não é? Portanto, claro Mais que isso é uma imediata vantagem, e não é? constante. Exatamente isso. Obviamente que é uma vantagem, permite-nos estar mais próximos sem estar fisicamente, não é? E visualizarmos o que é de facto um avanço importante e que se calhar manteve imensas relações por isso, não é? Se calhar tem mantido imensas relações, não é? Porque há a possibilidade destes meios favorecerem uma proximidade e as pessoas estarem mais em contacto. Mas só para partilhar convosco um aspecto muito engraçado que uma paciente me comunicou esta semana, que tem a ver com pessoas da vossa geração, isto começou um movimento qualquer, penso que nos Estados Unidos, que voltaram a querer fazer aquilo que existia na minha adolescência, que já foi há muitos, muitos anos, que não havia nada destas comunicações e que começaram a trocar cartas agora, sabem? Portanto, uma pessoa daqui de Portugal com uma pessoa do estrangeiro, portanto, eles encontraram pessoas de vários sítios e que agora trocam cartas. Então, e esta paciente transmitia-me o entusiasmo que é a ideia de irem receber uma carta de alguém nos Estados Unidos e de se irem conhecendo dessa maneira. Não através de... Só usaram estes meios para criarem o tal grupo e depois formarem os pares que se iam conhecer através das cartas. Mas vão escrever cartas, o que eu acho uma coisa... Se calhar o entusiasmo de receber, Exato. não é? Receber aquela... espera... Não é imediato, às vezes ficarmos ali na esperança de alguma coisa. Exatamente. Portanto, lá está esta necessidade também que as pessoas têm de criar aqui uma expectativa, uma ilusão, não é? Esta espera também permite mais isso, coisa que nestas interações assim não há esta possibilidade tanto de fantasiar, é tudo muito mais rápido e mais imediato, não é? Mas tem estes pontos bons, como a Beatriz estava a dizer, de nos aproximar de outro modo, não é? Não podemos nunca ter visões clivadas sobre as coisas, não é? Tudo na vida tem uns aspectos mais positivos, outros mais negativos, mas claro que tudo trouxe-nos aqui uma facilidade muito grande de partilha de conhecimentos, de conhecer outras pessoas, de conhecer de nos tornarmos, de ver esta pandemia de uma outra forma, mesmo assim podemos ver museus, portanto há aqui toda uma criatividade também grande que estes meios possibilitam desenvolver, não é? Professora Isabel, já mesmo quase a terminar, pronto, e faça tudo o que já discutimos. Queríamos só perguntar se gostaria de reforçar alguma das ideias ou até deixar alguma mensagem que nos possa estar a ouvir. Aquilo que gostava, obviamente, de deixar como mensagem é sempre esta atenção que nós temos que dar ao nosso mundo emocional, não é? Nós somos seres de emoções, obviamente que tudo isto nos permite estar sempre muito mais entusiasmados e a receber muito mais inputs exteriores e a querer fugir muito do aborrecimento, mas a mensagem que eu gostava de deixar é sempre esta, de que o maior benefício que nós temos nesta vida é podermos, de facto, sermos donos das nossas vidas, das nossas decisões e de termos muito esta consciência de quem somos, do que é que gostamos, porque isto é que nos permite depois aproveitar melhor a vida relacional
e a vida de um modo geral, não é? É estarmos na posse deste autoconhecimento, não é? E, portanto, ainda que isto nos traga aqui muitas ofertas encantatórias, eu acho que não temos sempre que ter isto em atenção, que é aquilo que é rico e que é fundamental na vida, acho eu, é este conhecimento acerca de nós próprios e a possibilidade de nós irmos sempre desenvolvendo em relação. E se calhar aqui passando para o momento da nossa rubrica, estamos certas que trouxe ótimas sugestões e que nos vai proporcionar aqui boas partilhas. Para quem já nos acompanha, é o momento em que a nossa convidada partilhará um livro, filme ou outro recurso cultural ou artístico acerca da temática que pudemos explorar. Assim sendo, perguntávamos-lhe, doutora Isabel, que sugestão é que está disposta a partilhar com quem nos possa estar a ouvir? Bom, os livros, se calhar agora assim de repente, aconselharia um dos meus, não o livro mais técnico que tenho sobre os disfarces de amor, até porque é sobre o lado menos benéfico do amor, digamos assim, ou pondo a coisa de outra maneira, porque eu acho que não há um lado relações mais narcisísicas, onde o amor de facto falha mais, mas aconselharia o outro que tem uma linguagem mais próxima das pessoas, embora sempre tendo por base a teoria psicanalítica, mas é um livro que se chama O que há de novo no amor, que é da Klimeps, e é um livro pequenino precisamente para dar espaço, para a reflexão, mas que trata muito destes aspectos positivos de um envolvimento com o outro de uma forma mais profunda, mais aberta ao conhecimento do próprio e do outro. Se calhar filmes haveriam assim muitos, mas há um pelo qual eu sou apaixonada, não só pelo ator principal, mas há um filme que se chama A Linha Fantasma, que não é sobre o amor, é sobre aquilo que o amor não é, e é sobre uma relação muito narcísica, mas que eu acho que aquilo está tão bem explícito e é de uma beleza tão grande que eu aconselharia. A Linha Fantasma, precisamente para nós entrarmos em contacto com aquilo que às vezes, e que vocês referiram, que às vezes parece ser tão bonito e que as pessoas agarram a aspectos exteriores de uma relação e que depois, na realidade, de bonito não tem nada, porque são relações destes domínios e de subjugações do outro e ao outro também, porque estas coisas nunca são só unidirecionais. E era um livro era um filme que eu aconselharia, sem dúvida nenhuma. Depois, estava a pensar que ontem vi, agora se calhar já não vos consigo, não fixei, mas vi um outro livro que me pareceu muito interessante, que era de um autor que tem trabalhado muito a resiliência, e eu nas minhas pesquisas, por causa de agora destas formações que me pediram para fazer a técnicos sobre, e que eu queria desenvolver estes aspectos da resiliência que o ser humano também tem, e que até acabaria aqui por agora adicionar também este aspecto, que é, as pessoas também ligam sempre muito o amor e a sofrimento. E isto também tem, vocês começaram por me perguntar se os relacionamentos estavam em crise, e eu acho que as pessoas andam muito a ver um lado negro nos relacionamentos, seja porque é a violência no namoro e nas relações, que é uma coisa de que hoje se fala, por um lado tem que se falar, por outro lado tem um impacto depois às vezes negativo, não é? Parece que é tudo mal a nível dos relacionamentos, e também porque o amor pode trazer a desilusão e o sofrimento da perda, e eu costumo dizer que, e esta frase não é minha, é do Jorge Amado, que dizia: mais vale ter sofrido por uma grande desilusão de amor do que nunca ter vivido o amor, não é? Porque nós também só nos desiludimos se nos pudermos entregar muito e envolver muito e desenvolver, porque nós desenvolvemos de certeza em todas as relações, mesmo quando elas terminam. Serviram
para, com aquela pessoa, construirmos de certeza qualquer coisa. Quando terminam, nós só retiramos o negativo. Portanto, se calhar a laia de sugestão também podermos pensar um bocadinho sobre isso, sobre este lado. O outro autor eu não me lembro, mas era qualquer coisa importante, era curativo do amor, era qualquer coisa assim, a trabalhar a resiliência. Isto para dizer que mesmo que nós possamos ter uma desilusão muito grande, nós temos, enquanto ser humano, um potencial de resiliência também muito grande para lidar com o sofrimento, como a pandemia aqui também veio demonstrar, e portanto também conseguimos partir para outros relacionamentos, não vamos deixar-nos destruir por uma desilusão, não é? Isto aqui para trazer a resiliência aqui também a par com o amor. Não sei se correspondi aqui às vossas expectativas, espero que sem dúvida, sem dúvida. Uma boa conversa. Muito obrigada pelas doutora. vossas questões também, que foram muito importantes e que me fizeram aqui pensar, e desejo muito sucesso. Sem dúvida é um tema muito importante que deve ser falado e, para além de ser falado, que deve ser pensado. E nesse sentido, obrigada mais uma vez por ter estado presente. Para ti que nos ouves. Sim. Deixa-me só dizer uma coisa para fortalecer isto que a Beatriz disse, que é, nós colocamos sempre o amor no domínio, lá está, muito sensorial, não é? O que o amor nos faz sentir, mas o amor tem que ser pensado, como muito bem disse a Beatriz. Isto porque temos que pensar nas relações, sim. Obrigada, professora, mais uma vez. Para ti que nos ouves e que ainda nos estás a ouvir, esperamos que tenhas gostado. Esperamos também que te mantenhas comigo e com a Adriana e, claro, com a tua Anepa ao longo dos próximos episódios. Não te esqueças de acompanhar todas as nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram, para que não percas as mais recentes novidades. Obrigada e até à próxima!